Oiê! Tudo bem aí? Como vocês estão? Jaque primeiríssima, maravilhosa como sempre. Que bom que tu tá aqui. Hoje a gente vai falar de prospecção. Na verdade, a gente vai falar sobre coisas que talvez a gente tenha que quebrar aí na nossa mentalidade com relação à prospecção e coisas que muitas vezes as pessoas não contam. Né? A gente vê tantos cursos, né? Não que a técnica não seja importante, porque ela é importante, tem estrutura. Inclusive, antes de entrar aqui, eu estava falando com a Helena, que é a nossa parceira especialista na área de vendas. E a Helena estava falando algumas coisas sobre prospecção mesmo, pra gente trocar uma ideia com relação a esse alinhamento aí de visão, pra gente trazer um conteúdo bem incrível. Oi, Débora! Sejam muito bem-vindas. Oi, Cris, Ana Paula, que bom que eu tô te vendo aqui também. Oi, Gabi! Que bom que tu tá aqui. A gente vai falar de prospecção e isso ali na caixinha já deu pra ver, né? Mas isso é uma questão pra 90% das pessoas que chegam aqui, tá? Muito raro alguém que chegue para falar comigo sobre curso de assistência virtual ou querendo ser assistente virtual e não falar sobre a insegurança com relação a conquistar meus primeiros clientes, se tem alguma garantia, né? E não tem. Eu sempre deixo isso muito claro, não tem garantia. Oi, Pati! Presença ilustre internacional, que bom que vocês estão aqui. Que bom, que bom. Primeiro de tudo, vamos por partes, porque assim, tem 3 folhas na minha frente, porque eu tenho tanto pra falar, tanto pra falar, tanto pra falar. Oi, Jaque! Oi, Pan! Ô, quanta gente linda aqui hoje, coisa boa. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu só ver o que a Jaque tá falando aqui, da Dissá. Trazer o método, né? Sim, a gente tá com isso já engatilhado já pra gente. Quem é do esquadrão vai beber da fonte, com certeza absoluta. Mas aqui a gente vai falar de alguns pontos bem importantes. O meu objetivo aqui é te entregar peças do quebra-cabeça, tá? Porque muitas vezes a gente não tinha se ligado, não tinha percebido, não tinha se dado conta de determinada travinha que a gente tá acessando hoje na nossa trajetória como assistente virtual ou na nossa trajetória empreendedora, profissional, enfim. E se a gente recebe aqui uma pecinha, pra mim já tá fazendo todo sentido de trazer esse conteúdo, de pesquisar sobre esse assunto, de buscar mais e mais conhecimento pra gente trocar por aqui, tá? Primeiro de tudo, vamos para conceito, né? Porque prospecção é entrar em contato com consumidores em potencial. Então, se eu tô entendendo que o contato que eu vou fazer é com consumidores em potencial, eu preciso minimamente saber o que eu entrego, né? Quais são as minhas soluções e quais são as dores de um determinado público. Então, para isso, naturalmente, a gente vai tendo que fazer uma peneira para a gente ir limpando, né? E limpando e enxergando cada vez com mais clareza quem é esse meu público-alvo, né? Quem é esse meu público ideal, meu cliente ideal, na verdade, meu cliente real, né? Aquele que de fato vai lá e vai investir na minha prestação de serviço, porque de fato ele tem aquela dor e eu tenho a solução para ele. O que geralmente acontece, aí eu quero saber de vocês aqui, porque eu preciso entender com quem que eu tô falando aqui também, tá? A maioria, existem alguns desafios e depende de qual parte do processo que a gente tá. Para quem tá começando na assistência virtual agora, ou assim, eu não tô acostumada a prospectar, não sei nem por onde que eu começo, não faço muito esse movimento, não faz parte da minha rotina empreendedora prospectar. Se essa é a tua realidade, escreve eu aqui. Tipo, quase não faço esse movimento. Mal sei por onde começa. Só para eu poder medir a febre de quem tá aqui. Por favor.
Isso também faz parte do nosso processo de amadurecimento na comunicação, que é, se eu não perguntar, não tem como eu saber quem está do lado de lá e qual é o seu desafio, qual é a sua dor, né? A gente vai ter que perguntar e por isso a gente vai ter que se relacionar. Não tem como a gente vender sem ser conectando com pessoas. Bastante gente, ó. Bastante gente começando como assistente virtual. E iniciando aí o processo de prospecção. Vender, muitas vezes a gente já tem essa ideia pré-concebida, e a Helena, que é a Helena Merbold, que é a nossa parceira de vendas, ela trabalha lindamente sobre essa questão de mentalidade e crenças. Porque vender é apresentar, né, em termos gerais, é apresentar solução para um problema. Então, teoricamente, não teria por que a gente estar se sentindo envergonhado, intimidado ou com qualquer outra questão, né, de emocional mesmo com relação ao processo de venda, se achando inconveniente, se achando invasivo, se achando o que quer que seja, se eu tô ali para apresentar uma oportunidade de solucionar uma dor que eu sei que é real. Faz sentido? A gente só desconfia desse processo se eu ainda não me apropriei, se eu ainda não entendi claramente qual que é a dor dessa pessoa, qual que possivelmente é a dor desse cliente e qual que é a solução que eu tenho para entregar. Ok? Estamos na mesma página? Oi, Cibele, seja bem-vinda. Cibele tá voando rápido junto. Fico bem feliz em te ter junto. Perfeito. Ó, a Jaque tá dizendo, ó, que ela nunca prospectou, mas que ela tem bastante clientes. E isso, gente, eu amei esse teu comentário, porque isso é bem comum dentro da prestação de serviço como assistente virtual. Essa foi, inclusive, a minha realidade. E existem alguns fatores que a gente vai enxergar aqui que potencializam esse movimento, porque muitas vezes a gente vai para esse movimento mais engessada, mais robozinha, porque preciso fazer esse movimento de prospecção. E aí nessa dureza, porque venda é energia, venda é brilho no olho, venda é força na fala, venda é paixão. É acreditar fortemente, é tu ser a primeira pessoa, a primeira da fila, a fã número 1, tem que ser tu, né? Então, venda tem muito mais a ver com brilho no olho, com energia, do que com qualquer outra, do que com técnica, de verdade, tá? De verdade. Isso é o que eu vejo que mais funciona. Tem algumas meninas que estão aparecendo aqui, ó, que são feras em venda, e eu duvido que elas tenham técnica. Uma técnica já organizadinha ali para ela seguir aquele script, aquele roteiro. Não, a maioria não tem. Mas seguimos nessa direção porque a gente vai profissionalizar, né? Então, primeiro de tudo, para prospectar eu vou precisar me aproximar das pessoas. Para isso eu preciso saber, eu preciso estar focada em ser interessante e em conhecer bem quem tá do lado de lá. Tá? E aí eu quero começar, inclusive, compartilhando, tá aqui do meu lado aberta, a janela aberta, que é um script mesmo, tá? Que uma pessoa próxima recebeu e ela compartilhou comigo, revoltada, dizendo assim, olha só, eu vou ler pra vocês, tá? Boa noite, fulana, como vai? Estou direcionando uma condição especial para as pessoas que precisam desenvolver o inglês. Uma bolsa de estudos de 50% na escola tal, líder no ensino de inglês para adultos, e é mesmo, essa é uma escola referência, inclusive com vendas, tá? Caso tenha interesse, deixe o seu WhatsApp. A fala tá levinha, tá gostosa, não tem aquele rigor e aquela força de script, aquela coisa mais fechada de robô mesmo, né? Não tem, tá? Tipo assim, boa noite, como vai? E super simples a fala. Mas a primeira coisa que essa pessoa veio falar pra mim foi assim, mas quem disse que eu preciso desenvolver o meu inglês? E é isso que acontece quando a gente pega um script pronto e a gente parte na direção das pessoas na intenção só de soltar em cima delas e não puxar para uma conversa. Percebe a diferença?
Uma coisa é eu jogar em cima de ti as informações que eu tenho, as soluções que eu tenho, que eu não tô dizendo que não tem, tô dizendo que tem, né? É bem possível que seja interessante para essa pessoa, mas se eu não puxo essa pessoa para uma conversa, para eu entender melhor, né? Como que tá o nível de inglês? Oi, fulana, tudo bom? Queria trocar uma ideia contigo. Eu faço parte da equipe dessa escola aqui e queria saber um pouco mais se tu sente que precisa desenvolver de alguma forma o teu inglês, se isso de alguma forma pode fazer sentido nesse momento para ti, quem sabe potencializar algumas oportunidades na tua vida, né? Deixa eu entender um pouco mais do que tu faz, com o que tu trabalha e inserir, porque eu já sei que eu quero vender o curso de inglês. E eu já sei, né, que esse é o pressuposto. E aí eu entro em contato e eu puxo a pessoa para uma conversa. E não saio entregando. Então, a gente até na nossa aula do hangar, que a Jaque tá compartilhando bastante coisa aqui, a gente ainda falou do script de perguntas. Esse a gente acredita bastante, né? Da gente ter uma lista ali de boas perguntas, né? Isso a gente já passou em alguns cursos, inclusive, mas fazer isso de forma bem focada e direcionada, que é o que a gente está fazendo nas especializações agora, que é dentro do AVE, mas fazer bem focadinho um script de perguntas e não de falas. Porque a fala vai engessar, vai muitas vezes cortar a linha de raciocínio. Se a pessoa nem empreende, se a pessoa nem tá feliz com o negócio dela, se a pessoa tá lá atirando para tudo que é lado, às vezes nem é o momento. Mas a gente precisa primeiro destacar qual que é a dor, qual que é a necessidade dela. Se ela já tem clareza, ela vai falar rápido, senão a gente vai estimular esse movimento para que ela responda, tá? E aí, o que acontece? Esse processo de vendas e prospecção é a primeira parte desse movimento, acontece dentro, que é o que eu vejo aqui também de boa parte das pessoas que me procuram. As pessoas querem trabalhar, mas elas mesmas não estão acreditando nesse processo. Quem me pergunta sobre garantia de clientes, né? Se tu garante que eu vou ter clientes, tem alguma oportunidade aí para eu fazer clientes? Como é que eu faço isso? A minha única insegurança é essa. Significa que tu já está começando buscando segurança. E nesse mercado, no mercado empreendedor, a gente não encontra respostas prontas. Não tem garantias. A gente precisa de confiança ao invés de segurança. Segurança é garantia. Confiança é eu confiar nas minhas próprias pernas. Algumas coisas eu vou ter que me dedicar um pouquinho mais para me desenvolver. Outras, como aconteceu com a Jaque aqui, que compartilhou com a gente, ela começou e já saiu vendendo. Porque a indicação para ela, que inclusive é uma das nossas principais formas de prospectar, e a gente pode usar isso de forma estratégica, tá? Porque a nossa prestação de serviço como assistente virtual requer confiança. O nosso cliente precisa confiar para contratar. Então, isso inclusive aconteceu nessa semana, tá? Eu moro em Blumenau há um pouquinho mais de um ano e eu tava procurando médica ginecologista em Blumenau. E eu passei por 3, em um ano e pouquinho, eu passei por 3 já. E o que eu fiz quando eu cheguei aqui? Não tinha contato com muita gente, dei um Google ali, né? Dei um Google ali e fui procurar ginecologista. Passei por 2 que não deu boa, não gostei, não deu certo, não deu match, não conectou. E aí o que aconteceu? Eu faço parte de um grupo de networking, que é o W2W, que eu compartilho sempre aqui, que é um dos canais de conexão entre mulheres empreendedoras que estão na direção, na mesma vibe, na mesma energia que a gente tá, de fazer os seus negócios darem certo, os seus sonhos serem realizados, de subir degraus aí na nossa escala de crescimento e desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. E aí o que eu fiz? Joguei lá no grupo de networking e falei assim, gente, precisava de uma indicação de uma médica. 3 meninas responderam o mesmo nome da médica, a mesma médica, indicaram a mesma médica. E aí tinha mais uma ali que eu também acabei fazendo contato, mas priorizei porque
uma delas tinha sido indicada por 3, né? Então opa, tem alguma coisa diferente nessa mulher aqui. Fui lá, agendei, já é a minha médica. O que eu quero dizer com essa história toda? Indicação tem muito valor. Muito valor. Muito valor. Especialmente quando é prestação de serviço. E a gente, como assistente virtual, a gente precisa entender que para essa médica hoje ser referência e ser indicada por 3 mulheres dentro do mesmo grupo de WhatsApp, né, de um grupo de networking aqui de Blumenau, ela trilhou um caminho, ela estruturou o seu negócio, ela faz um excelente atendimento, ela tem os seus diferenciais, a postura dela é impecável, a forma como ela conduziu as minhas fragilidades, as minhas dúvidas, as minhas dores foi incrível. Eu me senti respeitada, eu me senti tratada como adulta. Várias coisas que estavam em desequilíbrio até então, ela veio e conectou. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça, por mais que seja desafiante, porque eu sei que muitas vezes a gente dá esse passo buscando as garantias, especialmente financeiras, né? Mas existe toda uma construção de bastidor, porque para essa médica ser boa como ela precisou estudar bastante, ela precisou se dedicar, ela provavelmente já errou com muita gente, porque faz parte do processo. E não é o fato não é o número de clientes ou a garantia de que ela vai ser indicada num grupo de networking que faz com que ela seja o que ela é. A gente precisa decidir antes. O que eu vejo é que às vezes vocês invertem essa ordem. É tipo assim, se tiver cliente, eu vou me apaixonar por esse negócio. E a ideia é totalmente o contrário. A ideia, inclusive por isso que eu trago conteúdo aqui, por isso que eu abro live aqui, é para mostrar que não só o que a gente faz tem mercado, como é muito valorizado pela pessoa que recebe, porque as pessoas percebem o valor de uma entrega bem feita quando a gente faz um serviço bem feito. A gente faz com que a pessoa lucre mais, a gente faz com que a pessoa tenha mais tempo, a gente faz com que a pessoa tenha mais tranquilidade para olhar para o estratégico da empresa dela. Isso é muito valioso. Muito valioso. E eu venho aqui para bater nessa tecla várias vezes, justamente para que tu que ainda não tá dentro desse mercado, consiga perceber que é possível, que faz sentido, que as pessoas precisam. Né? Quantas vezes eu vim aqui para contar? Sabe a fotógrafa? Então, enquanto ela tá lá tirando foto, tem mensagem chegando no celular dela, ela precisa encaminhar a nota fiscal pro cliente dela. Muitas vezes ela não sabe se o negócio dela tá dando lucro ou prejuízo. Algumas delas não tem nem separado pessoa física de pessoa jurídica. Porque a agenda vai lotando, o movimento vai acontecendo e vai faltando braço. E estamos nós aqui prontas e dispostas a servir. Entende? Eu primeiro tenho que estar bem conectada com essa ideia para depois eu entender quais são... eu partir para esse movimento do retorno, tá? E aí eu também quero trazer outro ponto, porque eu vou... nessa eu vou falar loucamente, né? Porque outro ponto importante aqui, e eu tava inclusive falando com uma das alunas nossas, e ela abriu um negócio físico, tá? Ela abriu um negócio físico. E aí, o que acontece na maioria dos negócios, tá? Porque a assistência virtual é uma forma de empreender. A gente é empreendedora, a gente é dona do nosso próprio negócio. E a gente pode fazer com que ele seja algo bem pequenininho e bem mais ou menos, como a gente pode fazer com que ele tome velocidade e força e a gente se posicione muito bem. Vai depender de quem? De mim? Não, vai depender de ti. Né? Como que tu vai encarar essa oportunidade, como que tu vai encarar essa jornada, né? E é um processo, é gradativo, a gente vai se apropriando ao longo da caminhada. E o que acontece? Na maioria dos negócios, quando a gente abre, a gente precisa investir grana. Ou seja, além de não ter garantias, eu preciso investir 30 mil. Nenhum negócio físico, nenhuma forma de empreender, até Mary Kay da vida, a gente chega lá e como que começa esse negócio? Eu tiro um bom dinheiro do meu bolso,
faço um investimento na fé e na confiança de que eu vou fazer isso acontecer. Empreender é isso? Aqui não tem outra forma, né? Não tem um outro caminho. Esse é o movimento. O que eu vejo de benefício além do próprio mercado em si? Além de ser um mercado super em expansão e que está cada vez mais sendo visto e conhecido e reconhecido pelos empreendedores hoje em dia, depois da pandemia especialmente, a gente tem a possibilidade de usar os recursos que a gente já tem, ou seja, eu não vou precisar tirar dinheiro do meu bolso, né? No máximo tem os cursos da Voa que tu pode entrar para fazer, para se preparar melhor para atender esses clientes, mas geralmente o computador a gente já tem, o celular a gente já tem, a gente precisa mesmo se apropriar dessa ideia e buscar conhecimento e força para fazer a coisa acontecer. Percebe como muitas vezes a gente está lá esperando, sendo que o movimento é de fazer, é de ir para frente. Não é de sentar e me deem as garantias. Não, deixa eu fazer a oportunidade acontecer. Eu preciso estar me movimentando. E movimento gera movimento, né? Tendo isso em vista, inclusive essas histórias e as nossas experiências e essa paixão pelo negócio, muitas vezes não vai vir desde o começo mesmo, isso é natural, né? Porém, se a gente não se envolve com esse mundo, inclusive os nossos grupos do Esquadrão, a gente fala disso com frequência, né? O quanto a gente está conectada com outras assistentes, falando sobre os desafios, as oportunidades, as conquistas, e a gente está trocando essa figurinha com relação a isso, fortalece as nossas pernas como empreendedora. Oi, Débora, que coisa boa tu aqui! Agora partindo para prospecção em si, né? Primeiro de tudo, a gente precisa ter clareza. Minimamente, inclusive eu passo isso lá no RT, lá no Reconhecendo o Território, a gente começa olhando para isso, né? Apesar de que são os primeiros passos, então entendam que a gente vai caminhar na dúvida, mesmo porque não, é cenário desconhecido, eu bato nessa tecla em quase todas as lives aqui, né? Ninguém se sente super confiante fazendo alguma coisa pela primeira vez. A não ser que a gente já esteja tão apropriada de nós mesmos, que esse é meu trabalho aqui, que a gente entenda que errar faz parte, então a gente vai reduzindo o tamanho do monstrinho do medo que a gente carrega com a gente, né? Ele já não tem tanta força com o passar do tempo. Essa é a gente caminha nessa direção. Mas, minimamente, a gente já pode criar, sim, uma clareza de qual o público-alvo que faz sentido para mim. Lá no RT a gente tem a apresentação da profissão, quais são as áreas de atuação, quem pode ser o meu cliente. E quando a gente vai falando lá quais são os profissionais, academias, estúdios de pilates, fotógrafos, dermatologistas, cardiologistas, enfim. Quando a gente levanta quais são as possibilidades, já vai subindo uma luzinha das oportunidades que a gente tem muitas vezes dentro do nosso próprio ciclo de relacionamento. Gente, vocês não vão precisar reinventar a roda para prospectar? Olha lá quantos seguidores tu tem no teu Instagram. Olha lá para os teus contatos do WhatsApp, que eu tenho certeza que dali, se não sair cliente, sai a indicação para algum cliente. Mas geralmente sai cliente dali. Só não sai, vou trazer outro ponto importante aqui, só não sai porque o que a gente tem mania de fazer? Tentar adivinhar, porque a gente não é acostumado a fazer pergunta, a gente quer entregar resposta o tempo inteiro e soluções o tempo inteiro, sem nem saber o que a pessoa está precisando. Então, muitas vezes a gente julga que a pessoa não vai ter interesse. E eu gosto de contar sempre essa história. O meu avô vendeu o meu serviço para o cardiologista dele quando ele teve um problema no coração que teve que fazer cirurgia. Ele estava lá eu não sei em qual momento que estava do processo dele de saúde mesmo, né? Mas o cardiologista dele, de alguma forma, ele ali encontrou algum meio de dizer, minha neta faz esse tipo de serviço. E passou o meu contato e o meu avô vendeu para mim, prospectou,
né? Já veio, inclusive, filtradinho pra mim, enquanto ele tava no hospital. A gente não sabe quando, quem, onde que vai vender. Por isso que a gente precisa, primeiro de tudo, focar em se envolver nesse processo, em se apaixonar e se apropriar dessa profissão. E transformar nisso o meu mundo. Quando eu sento na mesa de café com a minha avó, com meu avô, com os meus familiares, geralmente eles perguntam sobre a profissão. Porque há alguns anos eu praticamente conto histórias. Toda vez que a gente se encontra, eu conto histórias de casos de aluna, de casos meus, de coisas que estão acontecendo, projetos novos que estão sendo implementados, curso que está saindo do forno. E aí eu chego empolgada, entusiasmada, porque isso para mim está fazendo sentido, então eu transbordo. Esse é o primeiro movimento. Buscar sistemicamente, essa é outra parte importante, tá? Sistemicamente, se a gente só está buscando retorno financeiro, a gente já começou perdendo, não vai dar resultado, eu já te adianto daqui. Não vai funcionar. Porque daí, o que acontece? Se tu tá buscando só dinheiro, quem tá lá do lado de lá se sente usado. Tu tens que querer entregar uma solução, tu tem que descobrir que aquilo que tu faz é simples e alguém precisava muito de alguém para fazer isso, e alguém de confiança, que esse alguém era eu. Se tinha alguém na vida que ele poderia confiar, seria em mim. E a gente bater no peito com relação a isso, sabe? Se eu entendo que eu tenho um público que faz mais sentido para mim, eu posso já focar nesse público. Eu costumo dizer que eu sempre tive afinidade para trabalhar com psicólogas, com terapeutas, com o pessoal mais da área das energias, do sistêmico. Ainda que seja para fazer planilha financeira, ainda que seja para pagar boleto. Ainda que o meu trabalho seja mais operacional, a minha forma de relação, de me relacionar, tem tudo a ver com o que envolve o mundo desses profissionais. Então o papo flui mais fácil. Por isso que a gente bate tanto também na tecla do autoconhecimento. Se eu não sei o que faz sentido para mim, se eu não sei o que me conecta, o que eu falo com facilidade, o que é simples para mim, o que me preenche mais, eu vou ficar perdida mesmo. Porque eu tô aqui na escassez, querendo resolver um problema e acabo não enxergando as oportunidades que aparecem na frente. Que mais? Quando a gente pensa nas dores, e aí quando a gente vai se aproximando desse mercado da assistência virtual, a gente começa a, inclusive dentro dos nossos grupos, a gente troca figurinhas com relação a isso, onde a gente fala assim, né? Meu Deus, quais são as dores, né? Como que eu posso saber que solução que eu tô entregando? E aí a gente, com as perguntas e com o fluxo de conversas, com esses movimentos de conversar com as pessoas, a gente vai filtrando e vai entendendo que, inclusive, é bem parecido o pensamento dos empreendedores em geral, tá? Porque a maioria tá alucinado sem conseguir ter tempo com a família, com o marido, com os filhos, porque trabalha 12 horas por dia, trabalha manhã, tarde e noite. Entrando no mundo empreendedor, a gente consegue descobrir muitas coisas. Inclusive, antes de entrar aqui, eu abri no Google grupo de empreendedores em Blumenau e tem várias opções. É um excelente caminho aí para ti também. Buscar grupos de empreendedores dentro da tua cidade. Isso vai te beneficiar, porque ele vai ter conteúdo empreendedor que vai te servir. Segundo, ali possivelmente tu tem clientes, porque são empreendedores que estão lá. Então, quando a gente tem a oportunidade de expor aquilo que a gente faz e se conectar com o público que provavelmente vai precisar, se a gente não encontrar diretamente, reforço aqui de novo. Não encontrando ali, essa pessoa indica. O dia que ele estiver sentado à mesa com algum colega de profissão, falando sobre os seus negócios, né, sobre seus projetos, e a pessoa que está do lado de lá comentar, fulano, eu tô com tal problema, ele vai falar assim, eu conheci uma menina lá no grupo de empreendedores e ela estava falando que ela entrega uma solução, acho que ela vai fazer sentido para ti. A gente não sabe quando que a venda vai acontecer e nem quem
vai vender. Por isso que a gente tem que falar. E se expor. Empreender requer esse movimento de se expor, de pagar o preço, de arriscar na presença. Né? Lembra que a gente não tá lá investindo rios de dinheiro. Hoje o curso, o RT, custa R$247 para tu aprender os primeiros passos para empreender como assistente virtual. Olha o tanto que tu tem que se arriscar. Inclusive, esse valor ele vai durar até dia 31. Depois ele vai, a partir do dia 1º de fevereiro muda o preço, tá? Vai aumentar. Então, fica a dica aqui. O preço é baixo, o investimento é baixo, a gente tá arriscando pouco. Então, é só tu ter vontade. Mas pelo menos isso tu vai ter que ter. Vai ter que ter. Não adianta esperar, não, eu não quero pagar pouco, quero fazer fácil e ainda quero que botem cliente. Não vai. Não vai funcionar. E aí a gente começa a pensar, eu anotei algumas, inclusive foi a Helena que trouxe pra mim, quais são os pensamentos desse empreendedor que precisa de uma assistente virtual. Geralmente assim, ó, meu Deus, deixei várias pessoas sem resposta no meu WhatsApp porque eu tô com a minha agenda cheia. Quem trabalha, terapeutas, psicólogos, todos os profissionais da área da saúde e que estão, dentistas, né, e que estão nesse movimento de empreender e fazer o seu negócio prosperar, mais cedo ou mais tarde a agenda deles vai começar a apertar. E nisso eles já não vão mais conseguir dar atenção para quem está chegando, porque eles estão ali na frente do cliente atendendo. Enquanto eu tô aqui fazendo live, não tem ninguém, no meu caso tem porque eu tenho assistente, ó. A Carol tá lá para atender. Se alguém mandar mensagem agora, tem a Carol lá para atender. Mas eu estaria aqui na live, não teria ninguém para dar suporte se alguém perguntasse alguma coisa. Entende? Outro tipo de pensamento. Esqueci de pagar uma conta. O dia foi tão apertado, o dia foi tão corrido que eu esqueci, o horário ultrapassou e eu esqueci de pagar tal conta. E aí vai pagar juro, vai pagar taxa, porque não tem alguém para cuidar disso, tá? Tô trazendo só alguns, lá no curso a gente tem lista de dores, tá? Porque a gente acredita fortemente que o movimento vem através da dor mesmo dentro da assistência virtual, e aí a gente se empodera dessas dores e entendendo a dor, fica muito mais fácil da gente fortalecer a nossa missão. Porque se existe a dor e eu tenho a solução, por que, criatura, tu vai ter vergonha de falar sobre o que tu faz? Isso é um desserviço. Tu tá privando a pessoa de conseguir mais tempo, de atender melhor os clientes dela só porque tu tá tímida. Isso não é justo, nem pra ti, nem pra ele. Ô, Paty, eu já falo do financeiro, tá? Já te respondo aqui. Então, aqui algumas perguntas-chave aqui pra gente. Primeiro, qual dor ou problema que o meu serviço resolve? Escreve. Para e escreve sobre isso, tá? Já que trabalha com psicólogas. O público esse nicho de psicólogos tá super aderindo à assistência virtual, até porque eles querem um atendimento acolhedor pro cliente dele, né? E aí, se ele não dá conta, porque justamente ele tá dando atenção presencial, a assistente cuida de quem tá online. Qual dor ou problema o seu serviço resolve? Quem sofre com esse problema? Lista. Pergunta. Abre a boca. Prospectar requer abrir a boca. A gente muitas vezes pode estar diante de alguém da família e perguntar: olha só, eu tô planejando aqui o meu negócio, tô dando alguns passos aqui estratégicos dentro da assistência virtual e tu conhece alguém que sofre com esse problema aqui? Às vezes ele vai falar um nicho que tu nem estava pensando, porque a gente vai fazendo essa pesquisa de campo e isso é rico demais, tá? E qual o impacto desse problema, dessa dor ali que tu já entendeu, de que forma que isso impacta a vida dela?
Muitas vezes não é nem sobre questão financeira, não é nem sobre a questão, mas por exemplo, eu não consigo dar atenção para os meus clientes, então eu perco clientes. Isso é um impacto importantíssimo para um negócio. Às vezes o impacto do que ela precisa, tem uma assistente parceira nossa aqui, que ela atende um cliente que ele diz que ela entregou vida para ele, né? Eu gosto bastante de usar esse exemplo também, que ele trouxe vida para ele. Ela trouxe vida para ele. E aí, vida, o que ele quer dizer? Mais tempo com a filha e com a esposa. Então, olha o impacto que tem a nossa prestação de serviço para quem sofre com essa dor de estar sobrecarregado respondendo o WhatsApp praticamente 24 horas por dia e ainda se sentindo incompetente porque não dá conta de responder tantas mensagens, né? E o mais importante, onde que está o teu cliente? Onde ele estiver, tu vai ter que fazer movimento para estar. Precisa ser presencial? Óbvio que não. Especialmente no nosso mundo, a gente tem o digital totalmente a nosso favor. Totalmente a nosso favor. Só que a gente precisa estar. A gente precisa se fazer presente. A gente precisa reservar tempo na nossa agenda para fazer esses movimentos de conexão, de marcar presença. Porque quem não é visto não é lembrado. Quem sente mais dificuldade e trava em vender, provavelmente está muito enclausurado no seu mundo. Tá muito fechado, e eu já passei por algumas fases assim, tá? Que tava tão focada em entregar no operacional e tudo mais, que essa parte de relacionamento foi ficando para depois. Só que chega uma hora que começa a apertar. Aí eu sinto que eu preciso prospectar de novo. E qual que é o movimento? Me expor. Me expor. Estar aqui fazendo lives, inclusive eu vi uma aluna minha que tá fazendo, de vez em quando ela faz live, inclusive ela fez a Fabiola, tá? A Fabi fez live falando sobre metas. Eu achei aquilo, assim, a coisa mais incrível da história, porque ela é assistente virtual, tá engajada com o negócio dela, com o projeto dela, e ela se expõe, ela tá abrindo a câmera para falar de coisas que ela acredita e coisas que ela acredita que pode contribuir com a vida das pessoas do lado de lá. A facilidade de uma pessoa com esse perfil de prospectar e de fazer clientes, com certeza ela é muito maior do que aquela pessoa que ainda tá lá escondidinha. Não que a gente tenha que se julgar e se punir por conta disso, mas entender que é pra lá que a gente tem que ir. A gente precisa caminhar intencionado e entender que algumas questões, eu, por exemplo, eu não gosto de ser blogueira, eu sou extremamente discreta com a minha vida pessoal, sempre fui. As minhas amigas falam isso de mim. Eu não anuncio as coisas que acontecem na minha vida, então o digital ele me trouxe um desafio gigante. Aí eu encontro um jeito de me respeitar, mas eu sei a importância de estar presente aqui, então eu tenho que abrir mão de coisas para eu conseguir resultados novos. Não adianta a gente ficar nessa coisa de fazer só o que a gente gostaria, só o que a gente quer, e a gente tem que adaptar e buscar ajuda. Inclusive, né? Hoje tem a Amanda que tá caminhando comigo, que me puxa, que me cobra, que me dá o alerta, ó, cadê tu? Cadê tu que eu não te vi no Instagram ainda? Quem quer colher resultados no digital vai precisar movimentar a exposição. Vai. Não precisa ser como todo mundo faz, porque inclusive se vocês analisarem o meu aqui, eu não faço o que todo mundo faz. Mas a gente vai encontrando meios possíveis e vai se puxando para fazer algo diferente. Aí, por que é importante eu falar sobre isso, né? Porque tem gente que acha que tudo é fácil, que tudo é simples. Ah, mas se eu soubesse falar como tu fala... Gente, para! Esse lugar de comparação não vai te levar a nem meio passo para frente. Bem pelo contrário, vai te botar deitada comendo um brigadeiro no sofá. Tá? Porque ainda assim dá depressão, ansiedade, tudo junto. Então direciona, traça o teu caminho. Quem bate nessa tecla de tem dificuldade de prospectar, entende. Tu vai ter que se expor. Fica com isso bem claro na tua mente.
E agora, a partir desse momento, toda a oportunidade que tu tiver de se expor, de abrir a boca, de expressar aquilo que tu faz, o que tu acredita, em qualquer meio. Pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, pode ser num grupo de WhatsApp, pode ser de qualquer forma. Te coloque em movimento, porque se tu não der nem esse primeiro passo intencional, tu vai ficar com dificuldade em prospectar, em ter clientes anos a fio, porque não tem script, não tem curso de vendas que vai te tirar desse lugar. E por que isso acontece? Porque pessoas compram de pessoas. Se eu não viesse aqui colocar a minha voz nesse Instagram, é louco tentar imaginar que alguém confiaria de investir dinheiro num curso meu sem nem saber o que eu acredito, o que eu falo, qual que é meu jeito, se identifica ou não. Não faz nem sentido. A gente espera ter retorno sem agir. Empreender é jogo de adulto. A gente precisa... E jogo de adulto, no jogo do empreendedorismo, a gente primeiro começa entregando. E aí eu quero dar outra chavinha aqui pra gente, que especialmente é da assistência virtual. Como a indicação é o nosso carro-chefe, porque o nosso serviço requer confiança. Quanto mais pessoas tiverem acesso à nossa prestação de serviço, melhor. Então, a gente lá no RT, inclusive, a gente faz esse movimento de fazer a nossa lista dos 44 contatos e a gente vai começando a exercitar a nossa fala. Quando eu comecei na assistência virtual, vocês não imaginam quanto tempo eu levava para explicar o que eu fazia. Mas eu me enrolava, tá? Eu ficava minutos falando sobre a assistência virtual sem conseguir chegar num ponto de entendimento fácil para o cliente, para quem está na minha frente. Como que a gente fica boa em alguma coisa? Treinando, fazendo, errando, ajustando. Aí eu repeti várias vezes, repetia. Aí, de novo, saiu ruim. Repeti de novo. Putz, ainda não tá legal. Até que chega num ponto onde a assistência viu, o que tu faz? Então, posso fazer muitas coisas, mas em geral, eu atuo como braço de confiança. Tudo aquilo que tu precisar de apoio para delegar, eu sou a pessoa certa para executar e servir de braço para ti. Te falta braço? Eu sou uma excelente forma de solução aí pro teu problema quando tu empreende. Então, exercício. Se tu puder, pega algumas pessoas como degustação mesmo. Entrega a tua prestação de serviço às minhas alunas. Por favor, quem tá travado ainda, movimente-se. Se for preciso, recapitula as aulas lá, revisita. Inclusive uma aluna falou pra mim essa semana que ela já tinha conquistado alguns clientes e aí no meio do caminho ela decidiu refazer as aulas e nisso ela aprimorou ainda mais, porque uma coisa é a gente fazer o curso pela primeira vez, outra coisa é a gente revisitar depois de já ter tido experiência. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a nossa forma de entender o que eu tô falando, o conteúdo que está sendo entregue, vai sendo recebido de um ponto de vista diferente. Se até então eu estava imaginando só uma profissão, quando eu começo a partir para a ação e entregar a minha prestação de serviço, nem que seja em forma de degustação, eu já saio desse campo do imaginário e já começo a trazer para o real. Já demos um passo. Parabéns! É assim que a gente faz. Dali, muitas vezes, esse cliente da degustação, ele não só vai te contratar, mas como vai falar bem de ti para outras pessoas. E isso acontece com frequência, tá? Com frequência. Hoje em dia chega cliente que eu não sei nem de onde que veio. Porque a fulana que falou pra fulana que já experimentou esse serviço, e aí cheguei no teu Instagram, agora eu vim falar contigo. A internet é uma potência que a gente usa pouco. A Josi Concol que fala muito sobre isso, assim, né? A internet é de Deus. A gente aqui tem oportunidade de acessar de forma gratuita. Imagina, eu tô aqui entregando o que eu acredito, reforçando as minhas crenças, reforçando a minha didática, reforçando a minha fala, exercitando disciplina, exercitando um monte de coisa e ainda podendo acessar vocês, que daqui a pouco quem não é aluna pode começar a ser. Tudo isso gratuito. Eu só precisei me expor.
Eu só precisei fazer movimento. Eu só precisei dar um passo positivo e proativo na direção da solução. Quem tá ali com medo de começar, porque eu não sei prospectar, tá travado na pergunta, tá travado na dor, tá travado na dificuldade, tá travado no desafio. A gente só vai começar a ver resultados diferentes quando a gente der um passo na direção da solução. E não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Mas eu tenho certeza que o segundo já vai ser diferente do que o primeiro. O terceiro, diferente. O 10º, meu Deus. E assim a gente vai caminhando. Nem todos estão preparados para a mudança real. A Mai tá falando. E tem que estar aberto e disponível, né Amandinha? Eu tenho algumas alunas que, inclusive, assim, fazem o movimento. O desafio vem aí, dá aquela travada. E aí param. Né? Minha dica nesse momento é desacelera, mas não para, porque quando a gente perde 100% do fluxo, a gente, para retomar, é que nem academia, a gente sofre muito mais para retomar, muito mais. E depois de 1 ano, depois de 6 meses, vêm e retomam os movimentos dentro da assistência virtual, porque entenderam. E com o passar do tempo vão até reforçando internamente, né? Não é nem no mercado externo, é internamente. O quanto a liberdade geográfica faz sentido para mim. O quanto... Hoje a gente fez uma reunião às 10 horas da manhã e aí a gente tava ali no grupo comentando. O quanto não ter o tempo de deslocamento como um ponto a mais ali do nosso planejamento, o quanto isso facilita a vida. Porque facilita. A gente faz tudo online, a nossa produtividade aumenta, multiplica. Além de poder trabalhar como a Mayara trabalha, que trabalha na praia, a Josi também trabalha na praia. Né? Então, assim, quem entendeu o jogo, quem entendeu quais são as oportunidades dentro desse mercado, paga o preço. Porque a gente paga o preço também para ir todos os dias trabalhar, CLT, cumprir horário, pegar horas de trânsito, receber todo mês a mesma coisa. Existe um preço a ser pago nesse lugar. Eita, bati aqui. Né? Faz sentido isso? Então, nas formas de prospecção, eu dei uma... A Mayara é a rainha da praia. Mas aqui, alguns conceitos mais técnicos, né? A gente hoje tem o outbound, que é a parte de prospecção mais fria mesmo, que são com pessoas que provavelmente nem conhecem, a gente não conhece, pessoas que nem conhecem o que a gente faz. E aí é um grande desafio, sim. Eu acredito que na assistência virtual a gente só chega nesse estágio depois de muito crescimento, assim, porque tem como a gente conquistar clientes com a nossa própria rede de relacionamento e estendendo um pouco mais e criando redes de relacionamento com empreendedores, que só esse movimento já é mais que suficiente, tá? Eu, Dani, acredito no inbound marketing, que é esse que a gente atrai. Eu preciso despertar a tua atenção. Eu preciso trazer, daí eu, por exemplo, entre ficar prospectando gente, ficar mandando mensagem para 10 pessoas todos os dias, eu prefiro 1000 vezes estar presente aqui no Instagram. 1000 vezes, porque daí a pessoa vem até mim. Não sou eu que tô ali batendo na porta dela. Ela chega. Eu busco meios de conectar com essas pessoas que eu quero trazer para cá. E aí a gente vai desenvolvendo esse movimento, né? E a indicação é o nosso carro-chefe. Então, primeiro passo, executar um bom trabalho. Muitas vezes a gente tá lá no começo, a gente nem sabe se a gente entrega um bom trabalho. Então, como que tu vai querer se sentir super confiante, apaixonada, sendo que tu nem começou, linda? São raras, é uma em 100 que consegue fazer esse movimento e já performar de cara. E geralmente são pessoas que já tiveram experiência com o empreendedorismo, ou seja, já são de alguma forma referência de confiança para as pessoas em algum momento na vida delas, né? Então, por isso que nesse caso, até que tu execute um bom trabalho, tu vai ter que treinar.
E por isso que quando eu falo que o primeiro foco não deve ser o dinheiro, é exatamente nesse ponto. Porque às vezes tu vai precisar atender vários tempos, alguns meses, às vezes um ano, às vezes um pouco mais até que tu tenhas consciência e o teu cliente perceba a qualidade daquilo que tu entrega. Eu sou muito mais começar por dentro, em melhorar, em ficar muito boa no ser e depois ficar boa no parecer ser. Os dois são importantes, ser e parecer ser. Mas eu prefiro lapidar a minha entrega com os meus clientes primeiro, até eu ter certeza que eu sou boa, e aí depois eu vou pra fora que eu mostro que eu sou boa. Aí é uma questão de estratégia pessoal. Eu aqui já tô abrindo a minha. Tô compartilhando a minha. Oi, Pri! Tais aí, Libriana? Outro movimento dentro da indicação é o próprio networking, porque nos grupos de networking tem o W2W, a Mai faz parte de alguns grupos também. A Mari, se quiser compartilhar aqui os grupos que tu faz parte, Mai, eu compartilho aqui também, falo na live para ficar gravada. Mas se tu olhar na tua cidade, tu vai encontrar movimentos de empreendedores. E qual que é o ponto-chave da nossa profissão? Eu não preciso necessariamente fazer parte de grupo da minha cidade, porque a gente consegue atender internacional, inclusive. A gente consegue atender... Eu, por exemplo, tenho uma cliente em Tubarão, já tive cliente em Belo Horizonte, já tive cliente em São Paulo, já tive cliente em Palhoça. Porque o que a gente faz é online. Então, eu posso atrair pessoas de outras cidades, países, sem o menor problema, porque eu vou conseguir... Eles também serão meus clientes. A nossa possibilidade de mercado, ela é ampla demais. Então, tu podes estender o teu campo de acesso através dos grupos de networking. E aí, tu vai ter que fazer o movimento de participar. Essa semana eu compartilhei na segunda ou terça-feira. Eu fui tomar café com a Cíntia, que é a pessoa que é líder aqui do grupo de empreendedoras do W2W em Blumenau, junto com a Pepe. E aí o que eu fiz? Me organizei para sair de casa, para tomar um café, para falar do meu trabalho. E aí ela faz perguntas, porque isso acontece dentro da assistência virtual. A pessoa fala assim, tá, mas o que mesmo faz uma assistente de financeiro? Que tipo de trabalho que ela faz? Daí eu começo a explicar. Alimentar sistema, jogar informações de fluxo de caixa, de entradas e saídas para o sistema de forma disciplinada. Então, todos os dias, ou dependendo do acordo que a gente fizer, a gente vai estar alimentando esse sistema ou planilha. Controle de fluxo de caixa, emissão de nota, emissão de boleto, relatório gerencial, controle de contas a pagar, controle de contas a receber. Daí ela foi, tipo assim, se abrindo. Ela falou, meu Deus, preciso muito de ti. Geralmente é assim. Não precisa de um script, precisa de uma disposição. Precisa se colocar nesse movimento. Eu não falei nada além de descrever o que eu faço, sabe? Não tem nem pitch de vendas aqui nesse lugar. Porque é natural. É bem natural. Deixa eu ver ali que as meninas compartilharam alguns grupos aqui, ó. Tem o W2W, mas a Mai não é sócia. Mas tu fazia parte de um grupo de café de alguma coisa, não era? De letras? Ai, não lembro o que era. Tem o Clube Woman, que é bem parecida com o W2W, eu acho, né? Mas é outra opção. Women to Women. Quem mais? Tem Mulheres Comunicativas e Ativas de Santo Amaro. Ah, que legal, ó. E aí, nesses movimentos de grupos, a gente não só aprende como ser melhor empreendedora, porque lá a gente vê o povo falando, a gente se expõe, vê o pessoal explicando o que faz, e dali a gente já pega uma dica, já coloca em prática na nossa próxima conversa, e assim a gente vai ajustando. Ô, Paty, eu falo contigo depois, tá, amor? Eu já falo contigo. A gente no sábado agora começa o nosso curso de financeiro, o nosso...
a turma piloto, eu entro em contato contigo para te passar porque ele é exclusivo para quem é do esquadrão, tá? Daí eu te chamo ali pra gente conversar. Beijo grande, obrigada pela presença. E por último e nada menos importante, oi Nina, é a nossa própria rede de contatos. A gente subjuga a nossa rede de contatos, porque como a gente está envergonhada de dar o passo, como a gente está insegura de se expor, a gente acredita que as pessoas não vão aceitar bem o que a gente tem para oferecer, entendeu? Então, isso é só um julgamento, isso é alucinação, como diria a minha mentora Gabi Amaral, isso é alucinação da tua cabeça, não é uma verdade. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente diz assim, mas isso aqui isso aqui vai ser um preço que ela não vai poder pagar, a gente está sendo arrogante e já está julgando a capacidade da pessoa de dizer se ela pode ou não pode, entende? O que a gente precisa entender? Prospectar é abrir espaço. Abrir espaço. É muito mais que vender. É abrir espaço, é se conectar. É entender que sempre existe essa coisa do escambo, não é de agora, já existe de muito tempo. Eu tenho algo que pode te servir e tu tem algo que pode me servir. E assim a gente troca. E aí nessa troca, hoje, o que a gente faz é fazer esse escambo de serviço por dinheiro. Isso é venda. Isso é venda. E quanto mais a gente vai repetindo isso, a gente vai se abrindo para essa postura, e a gente vai se abrindo para essa nova perspectiva, para esse novo conceito, vai ficando mais leve de trocar com as pessoas. Vai ficando mais natural fazer esse contato. Eu costumo dizer assim, se tu tens hoje dificuldade de vender, de falar sobre assistência virtual, começa só a interagir com as pessoas. Já é um excelente começo. Interagir de forma ativa mesmo. Eu digo assim, comentar nos posts das pessoas. Às vezes ali nos stories. Cara, eu e a Cris, tá? Eu e a Cris, que possivelmente ainda tá aqui. A gente não se conhece e a gente super conversa por direct, porque ela vê um story, daí ela vai lá e comenta alguma coisa, e aí a gente troca uma ideia sobre aquilo ali. É conexão. Se isso vai virar um negócio, se não vai, se ela vai vender pra mim, se eu vou vender pra ela, isso a gente vê num próximo capítulo. O importante é gerar conexão. E muitas vezes a gente ainda tá nesse passo de estar envergonhadinha, de estar fechada. E aí a gente quer se expor com um script de venda. Dificilmente vai vender, aí sabe o que acontece? Vai frustrar, porque não vai dar o resultado, porque tu estás lá engessadinha. Não vai dar resultado, aí tu vai entender que não é pra ti, sendo que isso é uma mentira. Significa só que tu ainda tem que trabalhar um pouco melhor essa parte da conexão pra daqui a pouco poder expor e aprender a fazer boas perguntas e expor o que tu faz, o que tu entrega de solução. É genuíno. Entendi, Amanda. A Amanda tá falando, tem a Info e CDL e grupo de grupo de jovens empreendedores, inclusive aqui em Blumenau também tem, que é massa demais participar desse tipo de grupo. Ali tu vai começar a explicar, porque as pessoas vão te perguntar. Inclusive essa é uma pergunta muito chave pra gente começar um assunto com alguém. Né? Quando eu falo com amigas que eu não vejo há muitos anos, eu pergunto, e aí, como é que tá a vida? O que é que tá fazendo? É o suficiente? Não é? E aí a gente pode começar interagindo no Instagram e por onde fizer sentido, reagindo a alguma frase, algum post que a pessoa fez, conectando, falando que admira o trabalho, chegando perto, se aproximando, porque a gente tem que estar onde o nosso cliente está. Outro movimento importante que funciona é a gente consumir de quem a gente quer que seja o nosso cliente, porque é uma forma da gente se aproximar dele. Se eu quero atender salão de beleza, dá uma variada nos salões de beleza que tu frequenta aí, começa a se fazer presente nos lugares. Aqui em Blumenau, inclusive, no que eu vou, elas falam assim, quando quiser vir trabalhar daqui, pode vir trazer teu computador e abrir aqui no salão, que não tem problema. Então, assim, é relacionamento, é construção, leva tempo.
leva tempo. E aos pouquinhos a gente vai ajustando internamente aí o que a gente faz, o que a gente é, a solução que a gente entrega e fortalece que essa entrega ela é muito necessária, tá? Ela é muito necessária. Feito! Oi, Carol! Carol tá bombando já e nem prospectou. Tá como assistente virtual sem nem prospectar essa criatura. Meus amores, sobre prospecção, espero que tenha feito sentido aí, que algumas pecinhas tenham sido entregues e que isso de alguma forma nem que seja despertar um estímulo e uma coragem para dar um passo aí, para se abrir um pouco mais para esse movimento. Eu desejo que isso tenha acontecido. E quero avisar vocês também que a gente tá na finaleira, eu já falei isso no meio da live, né? Mas a gente tá na finaleira do melhor valor do RT. Então, para quem tá na dúvida, ou então para quem conhece alguém que tá precisando dar uma mudada, uma mexida aí na vida profissional, que entende que a assistência virtual pode ser um caminho interessante, tanto para complementar a renda, quanto para fazer renda extra, né? Quanto para fazer uma transição de carreira, ou seja, aquela pessoa que está de saco cheio da vida que leva no trabalho e quer mudar, quer trabalhar de forma mais leve, mais livre, mais autêntica e autônoma, a assistência virtual é um excelente caminho e geralmente a gente consegue usar os próprios recursos e fazer com que isso seja entregue dentro da nossa profissão. Então não precisa de graduação, não precisa nem de curso precisa. O RT ele vai te dar o empurrão, ele vai acelerar o passo. Ele vai acelerar o teu resultado, tá? Porque ali ele já te conduz no caminho. Então, a gente tá, ou até mesmo para quem tá buscando aí uma nova profissão, a gente tá até dia 31 com o melhor valor, tá? R$247. Sério. A partir do dia 1º de fevereiro, acabou a mamata, e aí a gente vai dobrar o valor, tá? O valor vai dobrar. Então, aproveita se tu tá em dúvida, né? Vem que a gente tá te esperando aqui no Esquadrão. Não é só um curso online gravado, não é. A gente acompanha o andamento das pessoas ali no RT e a gente tem encontros uma vez por mês para tirar dúvidas, para estar assim, ó, frente a frente, conversando. Dani, tô com dificuldade nisso, não entendi aquilo. Todo mês a gente pode estar junto, eu me coloco à disposição ali todos os meses pra gente conversar, se conhecer, saber um pouco mais como que tá a tua jornada dentro da assistência virtual, tá? Até porque aqui a minha intenção não é número, é justamente formar assistentes que estejam prontas para encarar esse desafio e entregar o melhor para os nossos clientes, tá? O RT é para quem não tem nenhum curso de assistente virtual, ele te entrega os primeiros passos, Ana Paula. Talvez ali algumas coisas tu vai já reconhecer que tu sabe, mas são mais de 100 aulas gravadas. Tá? São mais de 100 aulas gravadas. É uma forma de tu conectar e ingressar no Esquadrão da Voa, tá? Dali a gente tem outros caminhos para ti. É o nosso primeiro passo aqui dentro da Voa. Tem a oportunidade do Hangar da Voa também, que é a nossa assinatura, mas depois eu te chamo ali, ou me dá um oi no direct, por favor, que daí vem pra cima, e a gente troca uma ideia ali por direct, pode ser? Pra eu entender o que tu tens de curso de assistente virtual ou não, tá? Mas não o RT é justamente para quem não sabe nem por onde começar, tá? Não sabe nem por onde começar. Ali tem os primeiros passos, modelo de contrato. A Leinara tá falando que só o módulo de autoconhecimento já vale. Amado. A gente trabalha fortemente, assim, tem 11 aulas na parte de autoconhecimento. Então ele é um curso para te dar esse start mesmo. E tem acesso eterno, tá? É vitalício. Então, tu pode assistir e reassistir quantas vezes tu quiser. E vai ser muito bem-vinda, tá bom? Amada Leinara, tô em conexão contigo pra gente começar no sábado, hein? Sábado começamos voos mais altos. Quem vai virar especialista aí em financeiro, profissionalizar, existem os próximos passos aqui dentro também, mas aí é exclusivo para quem já é da casa, para quem é do Esquadrão, já faz parte. Paola, minha parceira maravilhosa. Beijo, 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 fiquem com Deus, até semana que vem. Semana que vem a gente tem live com convidada.
surpresa, já depois eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Beijo grande, bom dia para todo mundo.